Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós vamos estudar a lição 11, que traz como seguinte assunto: o avivamento e a missão da Igreja. O textuário nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está registrado, palavras de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. A verdade prática de nossa lição, lá diz o seguinte: neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, esta lição, mais uma vez, vai nos trazer a importância do avivamento espiritual, mas agora especificamente voltada para a missão da igreja, que é, evidentemente, pregar o evangelho a toda criatura. O objetivo da nossa lição, como sempre, são três. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar ou demonstrar que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder de Deus. Terceiro objetivo, explicar que o genuíno avivamento ele repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Então é isto que nós vamos ver nesta lição, que está muitíssimo abençoada por Deus. Então, nós iremos ver, meus irmãos, as características que evidenciam o avivamento na igreja primitiva, na obra de evangelização, e também nós vamos verificar a importância desse avivamento espiritual para a evangelização e para a missão da igreja aqui na terra: pregar e evangelizar os povos. A nossa lição está dividida em três tópicos, como sempre. Primeiro, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Segundo, o avivamento na missão da igreja local. E terceiro, o avivamento e as missões transculturais. Então, esses três assuntos nós vamos verificar durante todo o decorrer desta lição. Então, vamos lá, sem perda de tempo, vamos já entrar no nosso primeiro tópico: o avivamento ocorrido após a ressurreição de Cristo. Então, esse primeiro tópico, ele está dividido em três partes, e o primeiro subtópico é o desânimo dos discípulos, o segundo, a aparição de Jesus aos discípulos, e terceiro, o avivamento após a ressurreição. Então, nesse primeiro momento, que é o desânimo dos discípulos, o nosso comentarista diz assim: olha, depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Então, ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e mesmo constatando o depoimento dela, constatando que Jesus já estava vivo, eles simplesmente não acreditaram, não creram nas palavras de Maria. Então era tamanho o desânimo dos discípulos, a descrença, estavam desiludidos, porque eles tinham uma impressão diferente sobre Jesus, sobre o estabelecimento do reino de Cristo na terra, e principalmente pensando no estabelecimento de um reino civil, político, estabelecido entre eles, para tirar eles daquele sufoco, daquela opressão que eles estavam tendo sobre o Império Romano. Mas evidentemente que Jesus não estava falando isso. E durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele sempre deixou claro que o reino que ele estava implantando era um reino celestial, um reino não exterior, mas um reino interior, que mudava a vida, transformava a vida, salvava vidas e concedia a esses que crescem a salvação,
a vida eterna. Mas, pois bem, eles estavam desanimados depois da morte de Jesus, então quando Jesus ressuscitou e que Maria trouxe a primeira informação para eles, eles ficaram, teremos que, isso aí está registrado, meus irmãos, em Marcos, capítulo 16, versículo 10, 11 e 12. Vamos ver essa palavra que está em Marcos, capítulo 16, versículos 9, 10 e 11, nós temos o seguinte, olha: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Eles não acreditaram, ficaram incrédulos. E aí depois acontece um outro episódio que 2 discípulos do Senhor estavam no caminho de Emaús, estavam caminhando, e de repente Jesus os acompanhou e começou a conversar com eles. E eles travaram uma conversa. Isso está dito aqui resumidamente por Marcos, a partir do 12 e o versículo 13 também. Diz assim: e depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Daí então, aquele encontro de Jesus com os discípulos, os 2 no caminho de Emaús, eles estavam tristes, comentando e tal, ele perguntou o que eles estavam conversando e por que estavam tristes, eles disseram para ele, né, por que tu não sabes, tu és peregrino aqui, tu não conhece os últimos acontecimentos, né? Jesus, que esteve entre nós, ele foi crucificado e foi morto, não se fala mais nisso, mais em outra coisa do que nisso. Então eles, tristes, Jesus começou a falar então discorreu para eles sobre o que a Escritura falava acerca dele, desde a lei, passando pelos profetas, pelos salmos, discorreu para eles sobre o que a Escritura falava acerca dele. E aí, quando eles se despediram, Jesus fez que ia, e eles disseram, não, fica conosco porque já é tarde. Então, eles entram com Jesus naquele recinto, e aí, depois ali, quando eles participaram daquele alimento, eles sentiram que era Jesus. Jesus se revelou para eles, e aí logo, imediatamente, Jesus desapareceu da vista deles. Então, vejam que e aí eles levaram essa notícia para os 11, e os 11 não acreditaram mesmo assim, né? Ou seja, eles continuaram descrentes. A Maria Madalena falou, os 2 discípulos deram testemunho, e eles mesmo assim não aceitaram, não acreditaram que era Jesus. Então, aqui na nossa lição, nós temos no subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos, aos 11. O que é que diz a lição? Diz, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Então, o que é que Jesus vai dizer para eles? Vai se apresentar e diz, a paz seja convosco, né? Está registrado em Lucas essa passagem. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, né? Aparição de Jesus aos 11, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, ficaram incrédulos, pensavam até que estavam vendo um espírito. E aí Jesus vai dizer, olha minhas mãos, olhem para os meus pés, toquem, vejam, sou eu. Um espírito não tem corpo, não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, deixem de dúvida, parem de ficar entristecidos, desanimados. Eu estou aqui, sou eu mesmo. E eles ainda, mesmo assim, o versículo 41 do capítulo 44 de Lucas diz assim, e não crendo eles ainda, mas agora por causa da alegria e estando maravilhados, Jesus disse para eles, tendes aqui alguma coisa para comer? Tendes alguma comida?
E aí eles oferecem um peixe assado para Jesus e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Ou seja, foi necessário toda essa manifestação de Jesus, toda essa demonstração para que eles pudessem entender que eles estavam diante de Jesus. Mas vai acontecer o avivamento espiritual. No subtópico 3º, nós temos o avivamento após a ressurreição. Diz o texto do comentário: depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão, que está no nosso texto áureo. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. Então Jesus promete para eles que preguem, Jesus determina que eles preguem o evangelho, que anunciem o evangelho da salvação. Então aquelas pessoas que receberem, aquelas pessoas que acreditarem na mensagem do evangelho, receberão a salvação. Mas aqueles que não crerem, que rejeitarem, serão condenados. E no mesmo momento, na mesma ocasião, Jesus faz promessa para eles que iriam ser confirmados em seu ministério através dos sinais que seguiriam eles durante a sua missão de pregação do Evangelho. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem. Jesus promete que eles farão milagres, maravilhas, curarão os doentes, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e ainda se beberem coisas envenenadas, isso não lhes fará dano algum, porque o Espírito Santo vai estar sobre eles. Então, em Lucas 24, 49, Jesus faz a promessa para eles da descida do Espírito Santo, para que eles fiquem em Jerusalém para receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecostes. Atos 2, o Espírito Santo desce, adorna, enche eles do poder e da unção, e a partir daí, então, eles saem para pregar o Evangelho de Jesus sob a autoridade, sob a unção, sabedoria e poder do Espírito Santo. E o resultado foi estrondoso, foi maravilhoso, porque muitas pessoas, primeiro os que estavam ali em Jerusalém, já ouviram a pregação no seu próprio idioma. E depois também da pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Depois também do milagre do coxo, Pedro faz outra pregação e quase 2.000 almas também aceitam Jesus, já foi para quase 5.000. Então a pregação do Evangelho em cumprimento da missão que Jesus deu aos seus discípulos, que eles saíssem para pregar o Evangelho a toda criatura, e os sinais seguiriam a eles. Isso aconteceu, porque nós vemos logo no início de Atos que Pedro e João, após o recebimento do batismo, nós já vimos isso em outras lições, eles na porta formosa do templo encontram um coxo, e esse pede-lhe esmola. Eles não dão esmola porque não têm dinheiro, mas eles têm aquilo que de graça receberam de Deus, que é o poder, a unção de Deus, e eles ordenam, determinam que aquele homem seja curado em nome do Senhor Jesus, e eles são curados. Depois a gente vê Pedro também pregando ali em Lida, em Jope, curando pessoas, ressuscitando pessoas que já tinham morrido, como Dorcas, por exemplo, que é a Tabita. Então isso sob a unção, o poder de Deus. Nós encontramos também Filipe, ali em Samaria, pregando o Evangelho, e os sinais seguindo aquele obreiro, seguindo aquele missionário, porque muitas pessoas foram curadas, muitos demônios foram expulsos de vidas que foram libertas pelo Senhor através do ministério de Filipe,
sob a unção e autoridade do Espírito Santo. Nós podemos citar Paulo também, que teve um ministério brilhante, missionário de Deus, e que esses sinais seguiram Paulo na obra da evangelização. Muitas pessoas foram curadas. Muitos eventos milagrosos aconteceram através de Paulo. E também, inclusive, ele foi mordido por uma serpente aí na ilha de Malta. E ele não sofreu dano algum. Cumprimento da promessa que Jesus fez aos discípulos, estando eles no cumprimento da sua missão de evangelização, de levar o evangelho do reino a toda criatura. Então isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque a gente percebe que a obra da evangelização ela não pode prescindir de forma alguma da companhia, da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do discípulo, na vida do mensageiro, na vida do pregador. É fundamental, porque ele, sob a unção, sob o poder de Deus, essa palavra chega com veemência, chega com intrepidez, chega com autoridade, e os corações são quebrantados. E se estiverem enfermos, o Espírito Santo também vai resolvendo, vai curando, vai operando, vai fazendo maravilhas como fez com os primeiros discípulos do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que é o avivamento na missão da igreja local. Então, primeiro subtópico, o avivamento nas missões locais. Diz o comentarista o seguinte, que o avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama no coração dos seguidores de Cristo. Essa chama produzida nos seus corações, ela produziu coragem, produziu intrepidez, ousadia na divulgação do Evangelho, e mesmo eles sendo perseguidos, eles continuaram pregando o Evangelho. E em muitos casos, os discípulos do Senhor sofreram perseguições, foram humilhados, maltratados e até presos, alguns chicoteados, como Paulo e Silas, muitos acorrentados, colocados em calabouços, mas eles, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de amor pelas almas, eles cantavam hinos de adoração ao Senhor e proclamavam o Evangelho. E se alguém dissesse para eles, olha, não quero que vocês falem mais no nome de Jesus, eles discordavam, não aceitavam, diziam, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor, porque é melhor obedecer a Deus do que os homens. Era assim que eles faziam, sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Então vejam só, a nossa lição diz assim, este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Então nós vimos que Jesus fez isso. Jesus, quando inaugurou seu ministério, ele saiu da sua casa, primeiro foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista, recebeu a porção do Espírito Santo que o acompanhou a partir dali. Depois ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e para consagrar a sua vida a Deus, para buscar a companhia, comunhão e a companhia do Espírito Santo na sua vida. E aí, depois disso, ele sai para a Galileia e começa a evangelizar, começa a buscar as pessoas que estão sedentas, carentes de salvação. Ele olhava para as multidões e as olhava como ovelhas que não tinham pastor, que estavam precisando de orientação, de proteção. Então ele ia em busca dessas pessoas nos caminhos, nas vilas,
nas praias, onde quer que essas pessoas se encontravam, ele ia pregar, ele ia até elas, porque ele queria salvá-las, queria resgatá-las daquela triste condição sob o domínio do pecado e trazê-las novamente para o abrigo do Senhor, para a proteção do Senhor. E, o mais importante, libertava do pecado e lhes dava salvação. Jesus fazia isso, então os discípulos cheios do Espírito Santo vão fazer a mesma coisa. Porque o evangelismo pessoal, quando você sai do templo para ir aonde as pessoas estão, é um evangelismo mais eficaz. É o evangelismo pessoal, boca a boca. E nós percebemos na lição passada que em Belém, quando Pentecostes chega ao Brasil, os primeiros missionários também fazem isso. Eles pregam a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina que cura, que salva, que liberta. E eles não ficaram só nos templos. Eles foram para as ruas, para as praças, para os caminhos, para as periferias, aonde a população carente estava, aonde a população sedenta estava, nos hospitais, nos abrigos, nas prisões, enfim, a mensagem do reino de Deus, ela chega com mais força nesses locais onde as pessoas estão. Então, é necessário, por isso que o comentarista diz, este é o modelo de evangelização dinâmica local, onde os evangelistas saem em busca das almas, para pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, onde as pessoas que estão precisando de salvação se encontram. Então ele diz mais, a igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo na sua prática missionária. E diz mais, há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida. E o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Então, pregação sob a unção, sob o poder do Espírito Santo e os sinais seguindo aqueles que creem. É assim que é e deve ser o avivamento nas missões locais, sob o domínio do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Muito bem, no subtópico 2, ele já vai falar sobre o avivamento nas missões regionais. E ele diz, podemos dizer que a missão regional é aquela que se realiza em locais mais distantes do centro da ação inicial. Ou seja, se existe uma igreja local, você prega ali naquele local, naquela área onde você está evangelizando, onde o núcleo principal está, mas à medida em que você se distancia daquele centro, aí você começa então a alcançar uma amplitude maior, a mensagem do evangelho chegando a locais mais distantes. E foi assim que aconteceu lá em Jerusalém. Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí depois, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia, e depois até os confins da terra. Ou seja, primeiro em Jerusalém, depois aos arredores, e os discípulos têm que serem dissipados, serem enviados para qualquer lugar onde as pessoas estiverem. E dessa mesma forma aconteceu no Brasil a partir de Belém do Pará, onde os missionários, após evangelizarem as pessoas locais, eles começaram então a usar esses mesmos crentes já um pouco de capacidade, de conhecimento, de ensino, de treinamento, para que eles pudessem sair ao interior do Pará e depois outros saindo para cruzando os limites, as fronteiras do estado do Pará para outros estados da federação. Então, avançando, né, nas missões regionais. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então,
é necessário, aqui no subtópico 3, diz assim, missões regionais atualmente, ele diz nos dias de hoje, né, nós esperamos que Deus desperte as igrejas locais para fazer não só o evangelismo local, ao seu entorno, mas também o evangelismo regional. Observar os locais onde ainda o evangelho não chegou, ou ainda ele está meio apagado, desmotivado, e enviar pessoas para fazer esta obra. E isso já ocorreu muito no Brasil, e hoje a igreja está novamente se voltando para essa atividade de evangelização, para que os obreiros locais eles saiam ao entorno, nas ruas, nos bairros e possam ainda se estender para outras regiões que estejam carecendo da evangelização. Então ainda tem muitos lugares que precisam ser evangelizados e é necessário fazer isso. O comentarista diz assim ainda, que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ele diz, ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura. Em todos os lugares, estados, cidades, distritos, temos liberdade. É claro que hoje em dia nem tudo se pode falar, mas pregar o Evangelho, anunciar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, que Jesus quer libertar, que Jesus está preocupado em tirar as pessoas da sua vida difícil, que vivem distanciados de Deus, submissas e dominadas pelo pecado, que Jesus quer salvar. Essa mensagem nós ainda podemos pregar e devemos anunciar que Jesus brevemente voltará para buscar a sua igreja e é necessário que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho como ele mesmo disse. É necessário que todos ouçam a pregação do Evangelho. Então, nós temos que estar atento a isso e que a igreja receba novo avivamento de Deus nesses últimos dias para que ela possa fazer missões não só locais, mas também regionais. E em terceiro tópico da nossa lição, nós temos o avivamento e as missões transculturais. As missões já que superam os limites nacionais e vão em busca de outros povos, outras culturas que não conhecem ainda Jesus ou que estão ainda têm o evangelho muito incipiente, que não se desenvolveu por falta de avivamento espiritual. Então ele diz aqui, o nosso comentarista, ele diz em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas em vários lugares. Naquele primeiro século da igreja cristã, eles realmente foram desbravadores, porque eles cumpriram a missão que Deus entregou nas suas mãos, sob o domínio do Espírito Santo. No primeiro subtópico, nós temos a informação de que a primeira igreja missionária, o comentarista diz, a igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11 é que fala como o evangelho ele chegou em Antioquia. Vamos ver de que maneira. Atos 11, versículo 19. O comentarista diz assim, por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. A igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Segundo o comentarista, porque ela enviou Barnabé e Saulo
os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, e nós vamos ver isso em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Então vejam só, a igreja em Antioquia, ela é considerada por muitos como a primeira igreja missionária, porque ela enviou, se não diretamente ela, mas o texto diz de Atos capítulo 13, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão e outros. E o versículo 2 do capítulo 13 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. E eles realmente vão ser separados, depois que jejuam e oram, eles partem para uma viagem missionária. Então, vamos dizer assim que no sentido restrito do termo missão transcultural, que saíram para outros países mais distantes para fazer evangelização, podemos até considerar a igreja de Antioquia como a primeira igreja missionária. Mas, meus irmãos, quero fazer referência aqui para vocês, com muita justiça, à igreja de Jerusalém, que, a meu ver, é ela a primeira igreja missionária. Ela a primeira igreja missionária por quê? Porque é de lá que eles partem para o mundo. É de lá que o evangelho é disseminado. E as próprias palavras de Jesus, em Atos 1:8, ela dá esse testemunho para nós. Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, Jesus determinou que o início era Jerusalém. Ou seja, eles receberam o poder, a unção, o batismo no Espírito Santo em Jerusalém. E a partir dali, no capítulo 8 de Atos, após a morte de Estevão, o que é que acontece? Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, houve uma perseguição em Jerusalém, mas isso tudo previsto por Jesus. Eles foram perseguidos e foram dispersos, foram mandados embora, de Jerusalém por conta da perseguição. Mas o Espírito Santo estava providenciando isso, para que eles saíssem e fossem pregando o Evangelho e fazendo a evangelização regional. É isso que acontece, porque o versículo 4 diz: mas aqueles que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E aqui, a partir do 5, nós temos já um missionário aqui. Filipe, diz o texto: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe, que estava em Jerusalém, desceu a Samaria para pregar o evangelho naquelas terras, naquela região. E disse: e as multidões, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque quais eram esses sinais? Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então vejam que Filipe, ele sai de Jerusalém, ele é um dos que saem de Jerusalém, entram em Samaria e começam a pregar o evangelho ali. E depois Pedro
e João, eles vão ser enviados. Eles vão ser enviados também para ali. Por quê? Porque eles ouvem falar do que Felipe está realizando. Veja o versículo 14 do capítulo 8, tá, de Atos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ou seja, a igreja de Jerusalém, de onde são dispersos os primeiros discípulos, tomam conhecimento de que o evangelho está sendo disseminado em Samaria, então Pedro e João correm para lá para fazer, para reforçar, para pregar. São missionários que são enviados para Samaria. E assim, o evangelho ele começa a ser dissipado pelo mundo, em outras áreas, a partir de Jerusalém. No capítulo 9 de Atos, nós já vemos de novo, encontramos Pedro em Lida, onde ele cura aquele homem chamado Enéas. E logo em seguida ele se transporta para Jope e também faz uma obra ali, prega a palavra de Deus entre os irmãos, muitos creem nele, e através da sua oração, Tabita ressuscita. Então já é a obra missionária que está acontecendo. Depois nós vamos ver que ele vai até Cesareia, ali naquele momento quando ele já vai fazer aquela obra, aquela pregação ali na casa de Cornélio. E enquanto ele prega, enquanto ele fala, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos que estão ali. E eles todos falam em línguas estranhas, são cheios do poder de Deus. E isso vai até causar um problema entre os crentes da circuncisão, que são judeus, né? Porque eles estranham que Pedro tenha ido a falar com estrangeiros, pregar a palavra de Deus. Aí Pedro depois vai se justificar, dizer, não, eu fui porque foi o Espírito Santo, foi o Senhor que se revelou para mim, para que eu fosse. E quando eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então vejam só que a igreja de Jerusalém é a primeira igreja missionária. É a primeira. E depois, claro, Antioquia, que vai se tornar um grande centro de evangelização, de disseminação da missão, ela vai também ser essa missionária. E, meus irmãos, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando nós estamos vendo aqui o que aconteceu, por exemplo, Antioquia, para que ela se torne uma igreja cristã, ela teve que ser evangelizada. De onde é que saem as pessoas que vão evangelizar Antioquia? O único centro que começa a disseminar a pregação do evangelho é Jerusalém, que começa a espalhar discípulos para todo quanto é lado. Então o versículo 19 de Atos 11 diz, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então eles pregavam para judeus, procuravam as sinagogas para pregar o evangelho de Jesus. Mas o versículo 20 diz, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando ao Senhor Jesus. Então aqui estão os missionários que vieram de outros lugares para pregar em Antioquia. Então Antioquia, a igreja de Antioquia surge por quê? Porque missionários de outros lugares chegaram até Antioquia. E o versículo 22 diz assim, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, ou seja, a igreja primeira que surge. É a igreja de Jerusalém. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então vejam só que a igreja de Jerusalém, após tomar conhecimento que aqueles discípulos que foram dispersos começaram a pregar em Antioquia, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para lá, como missionário.
Então, por isso que eu digo para vocês que a primeira igreja missionária, no meu entendimento, é Jerusalém. A igreja de Jerusalém é que dissemina os missionários e depois dela, Antioquia vai ser uma grande igreja que se fortalece, que cresce, que abraça a missão e vai fazer uma evangelização, uma missiologia mais transcultural, ou seja, de mais longo alcance. Eu acho que é por isso que muitos estudiosos da Escritura, principalmente do Novo Testamento, entendem que Antioquia é a primeira igreja missionária, né? Considerando a extensão, a abrangência dessa missão. Então, é a partir de Antioquia que Saulo, Paulo e Barnabé vão ser enviados na primeira viagem missionária, e é uma grande extensão que eles vão fazer, saem realmente pregando o Evangelho, o Espírito Santo que escolhe, que separa Paulo e Barnabé para esta grande missão. E o comentarista, ele fala o seguinte para nós. Disse: Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, conforme Atos 13, versículo 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Ou seja, Paulo e Barnabé, eles saíram naquela primeira viagem, depois Paulo vai fazer a segunda viagem missionária, vai fazer a terceira viagem missionária. Então ele anda ali, a partir de Antioquia, ele anda por Chipre, ele anda por Corinto, na Grécia, ele anda por Ponto, pela Galácia, por Éfeso, ali na Ásia Menor. E ele vai Macedônia. Enfim, a abrangência da missão do apóstolo Paulo é muito grande. Então, toda aquela região ali da Itália, da Grécia, né, até próximo da Espanha, ele está fazendo essa evangelização. Então, por isso o comentarista diz, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, porque o embrião da evangelização da Europa foi feita pelo apóstolo Paulo. Então, é muito importante o trabalho que esse missionário fez a partir de Antioquia. Ele diz, como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Muito bem. Então, agora, no segundo subtópico, nós temos a evangelização e decadência espiritual da Europa. Então, o que aconteceu com a Europa? A Europa vai ser grandemente evangelizada. O comentarista diz que a partir da Europa o evangelho se espalhou para todo o mundo. Então, esse embrião que começa ali na Europa, os países da Europa são alcançados pelo evangelho, e a partir da Europa, o mundo vai conhecer Jesus Cristo, vai conhecer o evangelho de Jesus, porque grandes avivamentos vão acontecer ali na Europa. Ele cita aqui, por exemplo, de que os Estados Unidos foram evangelizados, a África foi evangelizada, onde teve o destaque de David Livingstone, 1841 a 1873, e quando muitas pessoas aceitaram o evangelho de Jesus. Ele diz que este avivamento também ele continuou por outras partes, né, como na China, através de Hudson Taylor, 1853 a 1905. Nós vimos também as evangelizações que aconteceram no país de Gales, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, em tantas outras partes da Europa e nos Estados Unidos. E aqui, principalmente na América, que esse avivamento ele chegou através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, já no século XX. Né? Mas outras igrejas já tinham chegado aqui, outras igrejas evangélicas pregando o evangelho de Jesus Cristo, anunciando a salvação através de Jesus, já tinham também se implantado aqui. Então, é a partir da Europa que o mundo vai conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Mas o comentarista ele faz um comentário um pouco triste com relação ao acontecido na Europa. Ele diz, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa,
que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Então ele faz essa constatação, porque por onde surgiu, né, o desenvolvimento maior do Evangelho, de onde ele se expandiu para as outras regiões do mundo, o que é que vai acontecer? Mas é lá que está o centro também da cultura ocidental, é por lá que surgiram também pensadores que desenvolveram ideias contrárias à fé, contrárias ao cristianismo, contrárias a Deus, e começaram a difundir essas ideias a partir da Europa também. Então, em primeiro lugar, é lá que vai sofrer esse esfriamento espiritual por conta das ideias humanistas, por conta do relativismo, que tenta de todas as formas desacreditar, afastar o homem de Deus, desacreditar a Escritura Sagrada. Então, muitas pessoas, onde estão os grandes centros universitários, é onde começam a surgir essas primeiras ideias que atacam a religião, atacam a fé. Então, eles estão vivendo hoje esse momento de muita frieza espiritual, e onde o Evangelho, de certa forma, as igrejas cristãs estão encolhendo. Mas é necessário que as igrejas que estão fortes, que estão avivadas, elas possam fazer essa contribuição no sentido de enviar evangelistas para esses locais, para anunciar que a palavra de Deus é a verdade, anunciar que Deus está presente no mundo, que Jesus está atual e morreu para salvar todos os homens, independente de onde eles estejam. A salvação de que Cristo pagou o preço ali na cruz do Calvário é para alcançar todos aqueles que creem. Mas é necessário que a palavra seja anunciada em todos os lugares. Então, muito bem, no subtópico terceiro, nós temos o clamor pelo avivamento espiritual. Diz o comentário o seguinte: as missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Ou seja, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Atos ele disse que os discípulos teriam que ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, e até os confins da terra. É necessário. E ele em Mateus, capítulo 24, versículo 14, ele disse: e eis que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aí então virá o fim. Então essa promessa, ela tem que ser cumprida. E os evangelistas da época da igreja primitiva, eles fizeram o seu trabalho missionário naquele momento da história, da divulgação, da expansão do evangelho do reino de Deus para o mundo daquela época. Só que a população, ela cresce, ela avança, ela se expande, novos países, novas terras foram descobertas desde então, e o mundo está com uma população muito grande. E muita gente hoje não ouviu o evangelho. Então, essa promessa, ela continua. O desejo de Deus e de Jesus, do Espírito Santo, é que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as gentes. E o fim não chegará enquanto isso não acontecer. Por isso, é necessário que este evangelho continue sendo divulgado, continue sendo pregado, para testemunho a todas as gentes. E ele diz o seguinte: esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos líderes das nossas igrejas, e faz um desafio: que Deus reavive a sua obra em todo o mundo.
Então nós buscamos, nós clamamos, né? E a Igreja do Senhor Jesus Cristo espera, clama por um avivamento nos últimos dias, para que o Evangelho possa ser disseminado, possa ser pregado para todas as gentes, em todas as culturas, em todos os lugares, onde existir uma criatura viva, um ser vivo, um ser humano vivo, que o Evangelho possa ser anunciado. Não necessita que todos, e isso não vai acontecer, que todas as pessoas se rendam a Cristo. Não vai acontecer porque Jesus profetizou dessa forma. Não vai acontecer. Mas é necessário que o Evangelho chegue até essas pessoas, que elas ouçam o Evangelho. Se não quiserem, não tem problema. Mas aqueles que receberem a Cristo receberão a salvação. E essa salvação está disponível para todos os homens, todos aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus. Por último, o comentarista diz assim: oremos como Abacuque, abre aspas, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, nós temos que clamar, pedir para Deus por um avivamento nos últimos tempos, para que o Evangelho possa finalmente ser pregado em todo o mundo, cumprindo aquilo que Jesus determinou. E, por certo, não vai demorar muito, para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor, vão ouvir o chamado de Deus, o toque da última trombeta, onde o Senhor vai estar chamando aos seus fiéis, a sua igreja, para se encontrarem com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos prepare a cada dia mais para cumprirmos a obra que o Senhor determinou, até que Ele venha. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.